Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Primeiramente eu quero agradecer a todos os meus amigos, amigas, companheiros que nos dão aquele apoio. E nós ultrapassamos hoje mais de 100 mil visualizações, alcançamos mais de 100 mil pessoas com as nossas postagens dos últimos 10 dias lá no Instagram. Então isso para nós é uma marca surpreendente, eu confesso a vocês, né? Que mais de 100 mil pessoas tenham tido acesso aos conteúdos que nós produzimos, em números oficiais do próprio Instagram. Vamos esperar que com o tempo isso vai se converter em seguidores, enfim, mas o número de curtidas, de compartilhamentos, de alcance já é extraordinário. Então, quero usar esse primeiro minuto aqui para agradecer a todos vocês. Mas o tema do nosso vídeo de hoje é a disputa que envolve Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e a Rede Globo. Entre esses três polos da política brasileira, sim, eu disse polos da política brasileira, quem estaria com a razão? Bom, a princípio eu diria que ninguém, nenhum deles. Mas vejamos por parte. Primeiro, na disputa direta entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, tem ficado cada dia mais claro que Bolsonaro, como de costume, mente para os brasileiros, mente para a imprensa, mente para a justiça, tentando dissimular aquilo que ele fez com tanta clareza. Com a entrega do vídeo da última reunião ministerial, tem ficado claro que a intervenção de Bolsonaro junto à Polícia Federal tinha a intenção de favorecer os seus filhos investigados por diversos crimes. Nesse ponto nós temos que dar razão ao próprio Sérgio Moro, que quando saiu já fez a primeira denúncia nesse sentido. Embora nós temos que retirar esses pontos do Sérgio Moro, porque ele deveria ter feito isso imediatamente no momento em que percebeu a interferência de Bolsonaro, isso há meses atrás já, com o intuito de proteger os seus de investigações criminais. Ele deveria ter se desligado do cargo e denunciado a toda a sociedade brasileira em tempo. Ele só fez isso praticamente quando foi atropelado por Bolsonaro, quando Bolsonaro troca o diretor da Polícia Federal, independentemente da intenção e da posição de Moro. Bolsonaro ainda veio a público dizer que Moro estava ciente e que o então diretor da Polícia Federal havia pedido para se desligar, que era uma outra mentira, né? Foi o próprio desmentiu. Desculpe. No entanto, é preciso ressaltar que Bolsonaro é cria de Sérgio Moro, não o contrário. É preciso ressaltar que se não fosse o trabalho político de Sérgio Moro à frente da Lava Jato, utilizando o que nós chamamos de lawfare, ou seja, utilizando as leis e a justiça para perseguições a adversários políticos, Bolsonaro não teria se feito presidente. Bolsonaro só chegou onde chegou porque, primeiramente, Moro, primeiramente, passou praticamente 3 anos perseguindo Lula, o PT e várias pessoas próximas a eles. Alguns mereciam ser punidos? Sim, até admitiram culpa. Outros, como é o caso de Lula, não. Porque nunca se provou aquilo que se acusava Lula de ter feito. E com a Polícia Federal, por 3 anos seguidos, investigando ele e sua família, não terem encontrado nada, aí já é muita ingenuidade nossa achar que Lula é esse chefão do crime tão extraordinário que a justiça brasileira encontra provas contra todo mundo, Aécio, Temer, família Bolsonaro, e não encontra nada contra Lula. Bom, então é preciso ressaltar que a figura política de Bolsonaro chegou aonde chegou graças ao trabalho político de Sérgio Moro na Lava Jato. Portanto, Moro também é responsável
pela serpente que saiu desse ovo. Serpente chamada Bolsonaro. E a dona Rede Globo, como fica nessa história? A Rede Globo, a impressão que nós temos hoje assistindo, principalmente o jornalismo da Rede Globo, mas principalmente o Jornal Nacional, e eu particularmente tenho assistido outros, o Jornal Local, tenho assistido o Jornal Hoje, tenho o Jornal Nacional, tenho assistido o Jornal da Globo, coisa que há muitos anos eu não fazia, e tenho feito isso com frequência. E a impressão que nós temos é que agora eles começam a fazer jornalismo. Há sim uma perseguição clara a Bolsonaro, não tenham dúvida disso, a Globo apontou seus canhões para Bolsonaro, mas há que se ressaltar que tudo aquilo que ela tem dito com muita coerência, tem dito com coerência jornalística, coisa que não se fazia nos ataques a Lula, a Dilma, ao PT. A Globo tem sido coerente do ponto de vista do jornalismo. Tem ouvido as fontes, tem mostrado de onde ela buscou as informações, e tem mostrado, dia após dia, que Bolsonaro vem mentindo para o povo brasileiro há muito tempo. Claro que ela faz isso com o intuito de proteger o seu pupilo, e esse pupilo que eu estou me referindo é o próprio Sérgio Moro, que é uma cria da Rede Globo, para manter intacta a sua imagem de bom moço, de bom juiz e agora de bom político. Não sabemos aonde isso vai dar ainda. Moro não é mais juiz, não é mais ministro, não sabemos se ele vai ter cacife para ser candidato a alguma coisa, mas com certeza a Globo não desistiu do seu garoto propaganda, Sérgio Moro. Então é importante que se diga que todo o caos que o Brasil vive hoje, de crise econômica, que começou antes da questão do Covid. O Brasil já estava em crise, já tinha anunciado, o Paulo Guedes já tinha anunciado um PIB de 1% para esse ano, que é ridículo. Desemprego, mais de 13 milhões de desempregados, mais tantos milhões de empregos informais, se considerando pequenos empreendedores, quando na verdade são desempregados tentando batalhar dia após dia para conseguir pequenos bicos para sobreviver. Agora nós temos toda essa crise de saúde com a Covid. O Brasil, como eu já disse mais ou menos um mês atrás, e hoje uma das principais revistas científicas do mundo veio dizer isso, e eu brinquei disso, mas isso eu já falei há um mês atrás. O Brasil vai se tornar o epicentro da doença no mundo. O Brasil já ultrapassou a marca de 12 mil mortos, mais de 12.500 mortos pela Covid. Números oficiais, porque os números reais devem ser muito maiores que isso. Algumas cidades o sistema de saúde entrando em colapso, alguns estados. Em algumas localidades brasileiras também, a própria justiça decretando lockdown. Alguns prefeitos, alguns governadores também decretando lockdown, quer dizer, é o fechamento total da sociedade, com apenas e essencialmente aqueles serviços que não podem parar, como saúde, como polícia, como o mercado. O resto tudo por decreto tem que ser fechado. Isso é o lockdown. Então essa crise toda que nós estamos vivendo, nós vamos aqui apontar 3 pais para ela. Ou 2 pais e uma mãe, não sei como é que a gente vai pôr o gênero aí. Jair Bolsonaro, principalmente, que foi eleito com a ilusão daqueles que o elegeram de que seria uma pessoa séria, honesta, que combateria a corrupção. E fica evidente que ele não combate a corrupção nem dentro da própria família dele. Então Bolsonaro te enganou. Sérgio Moro, que criou essa serpente chamada Bolsonaro, que deu as condições para que Bolsonaro chegasse ao poder. O maior exemplo disso, Moro prende Lula de forma arbitrária para que ele não pudesse ser candidato, para que ele não pudesse ser eleito ao invés de Bolsonaro. Então a culpa da crise que nós vivemos também é de Sérgio Moro e de todos os seus asseclas da Lava Jato que compactuaram com a justiça sendo utilizada como instrumento político, não aqueles que trabalharam seriamente,
Mas aqueles que usaram a justiça como instrumento político são cúmplices de Moro e são cúmplices de Bolsonaro. E são responsáveis diretos pelo caos que o Brasil está vivendo. E o terceiro responsável, o terceiro pai ou a mãe desse caos que nós vivemos, chama-se Rede Globo. Porque por anos, ou podemos dizer até por décadas, atacou covardemente Lula, Dilma, o PT, os movimentos sociais. Atacou covardemente o MST. O MST hoje tem feito doação de toneladas de alimentos orgânicos, sem veneno, para ajudar as vítimas da pandemia. A Rede Globo, que transmitiu uma simples condução de Lula ao depoimento, como se fosse um filme de Hollywood, para dar a impressão de que, olha, prendemos o criminoso do século, passando essa imagem para as pessoas, criando uma imagem tão negativa do PT, a ponto de pessoas que foram completamente beneficiadas pelos programas do PT, como o salário mínimo valorizado, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, SAMU, Ciência Sem Fronteira, e mais uma infinidade de programas criados e desenvolvidos pelo PT. E hoje atacam o PT, dizendo que foi o pior governo, num gesto de completa ignorância, ingratidão e até incoerência. Porque muitos estão morando em casas construídas pelo PT, têm empregos criados na época do PT, pode mobiliar a sua casa com programas feitos pelo PT, pode comprar seu carro ou sua moto com programas que o PT favoreceu, criou, incentivou, e hoje enche a boca para dizer que o PT errou, porque o PT é isso, porque o PT roubou. Roubou o quê? Né? Então, hoje nós vivemos uma crise, aliás, que tem diversas dimensões, mas principalmente econômica e agora de saúde pública. E os responsáveis diretos por essa crise: Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Rede Globo. Então, no embate entre essas três forças políticas da atualidade, três forças políticas à direita, diga-se de passagem, nenhum dos três tem razão, porque os três são culpados da situação em que os brasileiros e brasileiras vivem no atual momento. Grande abraço a todos e a todas. Fique em casa se puder. Se precisar sair para buscar a sua sobrevivência, se previna o máximo possível. Quando chegar em casa, tome também todas as precauções. Cuide das pessoas que estão próximas a você. Seja solidário, solidariedade é importante. Um pouquinho de açúcar que tem sobrando na sua casa pode fazer a diferença na casa de um vizinho ou de alguém que passe lhe pedindo. Seja solidário. Você que é jovem, que gosta de baladinhas, de festinhas, de encontros com os amigos, todo mundo gosta, na verdade. Mas pense que é melhor você dar um tempo com as festas, dar um tempo com a baladinha, com os passeios, com as cachoeiras, com as praias, e depois dessa crise você poder se reunir com toda a sua turma de novo e perceber que não faltou ninguém, do que vocês ficarem brincando com os riscos, brincando com a morte, e depois que passar a crise, vocês têm que chorar a falta daquele irmão, daquele companheiro, daquela amiga, daquele filho, daquela mãe que morreu por causa da sua negligência. Por amor, fique em casa. Grande abraço a todos e a todas. Até a próxima.